Hoje, dia 13 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, o versículo 11, que nos diz o seguinte: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Glória a Jesus. Meus amados, a graça de Deus, nos alcançou. Aleluia. A salvação, irmãos, ela é firmada como a obra exclusiva da graça do Senhor Jesus Cristo. Olha, meus queridos, o valor e a grandeza da salvação em Jesus Cristo somente podem ser plenamente compreendidas à luz do amor de Deus, da justiça e da sua santidade. Em contraste, irmãos, com a maldade e a gravidade do pecado humano, apenas um Deus todo-poderoso, infinitamente amoroso, perfeito e justo, e abundantemente gracioso, poderia, irmãos, decidir, importar-se e agir nos resgate das criaturas que eles se afastaram, E se afastaram dele e deliberadamente lhe desobedecem, irmãos, ou desobedeceram. Por isso Jesus veio exatamente para reconciliar o homem. Alguém afirma com sabedoria que a graça, irmãos, é como a água, pois sempre corre para as partes mais baixas da terra. Assim também é a graça de Deus. Os irmãos lembram, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, é um texto muito conhecido, os irmãos citam muito, mas eu quero citar também Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras, para que ninguém se glorie. E uma vez essa graça nos alcançando, agora nós vamos chegar, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, como disse o escritor de Hebreus no capítulo 4, versículo 16. Todavia, irmãos, é importante que essa graça, aleluia, ele derrama sobre os humildes, alcança os quebrantados e visita os que reconhecem a sua própria miséria. A graça, irmãos, é doce, bela e maravilhosa, mas também ela é poderosa. É por meio dela que somos alcançados para a salvação e por todos os seus benefícios. Aleluia! Pela graça, irmãos, Deus nos amou antes que pudéssemos, irmãos? Ele nos amou primeiro. Ele estendeu as mãos antes mesmo do nosso arrependimento e aproximou-se de nós quando ainda nós éramos pecadores, irmãos. No entanto, a graça nos permite receber aquilo que de outra forma não seria eternamente inaceitável, inacessível, irmãos. Pois a graça de Deus atua em duas direções. Ela elimina a arrogância humana, pois somente por ela podemos ser salvos. Jamais, irmãos, por nossos méritos, não. E ao mesmo tempo também, meus queridos, o crente em suas bênçãos exclusivas, especialmente a da salvação. Glória a Jesus. No primeiro momento, os apóstolos demonstravam dificuldade em aceitar que a graça fosse o único meio da salvação, que os gentios estivessem plenamente inseridos no plano redentor de Cristo Jesus. Contudo, irmãos, o Senhor os convenceu de que a graça é oferta a todos. Aleluia! Assim, passaram a proclamá-lo como universal em uma extensão e eficaz na vida de todos quanto crescem. E se o pecado, irmãos, torna o ser humano perdido, a graça, irmãos, por meio da fé em Cristo Jesus, nos resgatou da perdição. Glória a Jesus. Foi por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer: e o Deus de
toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Oh, glória a Jesus! Que a graça maravilhosa, irmãos, de Cristo Jesus, somente ela nos torna filhos de Deus, e que você também venha a ser alcançado por esta graça, você que ainda não abriu o coração. E que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.